Fala galera, iniciando mais uma videoaula do nosso curso de AutoCAD. Hoje nós vamos falar sobre algumas normas para locação de obra. Para você que não sabe o que é uma locação de obra, locação é posicionar a construção dentro de um terreno. Então aqui eu tenho meu terreno 13 por 25 e eu tenho a minha obra. Então eu preciso dar as coordenadas para quem for fazer a execução da obra ter o posicionamento correto desta casa. Basicamente, com duas dimensões, eu já consigo locar uma obra. Porém, tem algumas dimensões que eu coloco a mais para facilitar também a locação e para quem for construir, para o cliente ter uma ideia de quanto espaço tem sobrando ali no seu terreno, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de locação, certo? Vamos fazer o gabarito conforme o que você vai projetar na sua planta de cobertura. Então, como nós vamos começar a fazer a planta de cobertura, e nessa aula eu vou falar apenas algumas normas para fazer a locação da obra, é bom que você já tenha ciência que nós vamos iniciar a planta de cobertura e locação. Mas então vamos lá, quais são essas normas para locação de obra? Vamos aqui, Aqui eu tenho um código de obras, esse é o da minha cidade, provavelmente ele deve ser bem parecido nas outras cidades. Então você tem que estar bem atento a esses recuos na locação da sua obra. Como assim? Recuo frontal não inferior a 4 metros. Aqui tem o meu terreno, certo? Então o frontal tenho que afastar 4 metros para começar a construção da minha casa. Então esse limite eu não posso avançar. Se eu avançar, o meu projeto volta. Posso construir aqui na frente só se for garagem, tá bom? Recuo lateral igual a 1,5 m quando houver aberturas. Então, por exemplo, para cá eu tenho uma janela, então tenho que ter uma distância livre de 1,5 m dessa divisa, 1,5 m. Aqui está essa janela, essa daqui, certo? E essa daqui também está virada para a lateral, então eu tenho que ter 1,5 m de recuo, de distância, beleza? Como eu vou centralizar esse desenho aqui, depois você vai perceber que vai sobrar 1,5 m para cá e aqui vai sobrar bem mais que 1,5 m. Aqui, ele fala também o recuo dos fundos igual a 2 metros quando houver aberturas, certo? Se tiver uma janela igual essa daqui do banheiro, está virada para os fundos, certo? Então eu tenho que deixar um recuo de no mínimo 2 metros aqui, mas lá na frente a gente vai ver que vai ficar bem mais, então tá passando. Outra coisa também extremamente importante é quando se fala em recuo frontal não inferior a 4 metros, pode ser que algumas cidades seja 3 metros, outras até mais, mas enfim, o que você tem que observar? Se a sua casa ela está afastada 4 metros e não tem nenhum espaço aqui para ir para os fundos, tem que tomar cuidado porque tem um carro que só o carro já é mais do que 4 metros, tá? Por exemplo, vamos pesquisar aqui, comprimento Hilux. Só a Hilux ela tem um comprimento de 5 metros e 30 centímetros. Então, se você deixar um recuo de 6 metros, ainda assim fica apertado para uma Hilux, certo? Que vai sobrar pouquíssima coisa, vai sobrar 70 centímetros. Então, 35 para frente e 35 para trás. Você vê que já ficou muito apertado. Geralmente, eu deixo no mínimo 6 metros de recuo, porque se fosse o caso de alguém ter uma Hilux, ou o cliente não tem um carro, ou ele tem e possivelmente ele troque, ele não vai ter problemas quanto a esse recuo, tá bom? Então, no mínimo, eu deixo 6 metros. Mas depois, quando nós formos fazer a locação, você vai observar que vai ficar bem mais do que 6 metros, tá bom? Então, são essas orientações. Se o terreno for de esquina, tem algumas observações que você deve fazer. Por exemplo, o recuo frontal permanece o mesmo, o recuo lateral, por exemplo, se a rua lateral passa desse lado aqui, então o seu recuo da janela não é mais 1,5 m, é 2 metros, tá? E o recuo dos fundos, 2 metros também, quando houver aberturas. É a mesma coisa, a diferença é que o lado que está a rua, seja esse ou esse, ele vai te pedir 2 metros de recuo. E aqui, na esquina, você tem que fazer um chanfrado de 2 por 2, né? Ou seja, você não pode fazer o muro com a quina seca, assim, né? Ou seja, com a quina 90 graus. Você tem que fazer 45 graus aqui, 45 graus aqui, e aqui você apaga, mais ou menos assim, tá? Porque para evitar acidente, né? Uma quina muito fechada assim pode ser perigoso. Então, geralmente esquina se faz dessa forma o muro, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos começar a fazer a nossa planta de cobertura e eu espero vocês lá.